Armas espirituais. Oração como estratégia divina contra as trevas. A palavra de Deus nos ensina que a realidade da batalha espiritual é incontestável. O apóstolo Paulo nos lembra: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Isso significa que muitos dos conflitos que enfrentamos não podem ser explicados apenas pelo raciocínio humano, pois pertencem ao campo invisível das trevas. É nesse campo que somos constantemente atacados, seja por tentações, dúvidas ou circunstâncias que tentam roubar nossa fé. O inimigo deseja nos ver abatidos, sem forças para prosseguir, mas Deus nos concede armas espirituais para resistir. Entre elas, a oração ocupa lugar central, pois conecta nossa fragilidade ao poder ilimitado do Criador. Ao orar, entregamos nossas batalhas àquele que nunca perdeu uma guerra. Assim, permanecemos firmes, não pela força humana, mas pela graça e autoridade que vem de Cristo, o Senhor dos Exércitos. Nos dias de hoje, em que a incerteza, a pressa e as distrações se multiplicam, a oração se mostra como nossa maior arma de resistência contra as ciladas do inimigo. Jesus advertiu aos discípulos em Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Essa exortação continua atual e necessária. Orar não é repetir palavras, mas fortalecer a mente e o coração diante das pressões e tentações que nos cercam. Quando dobramos os joelhos, demonstramos rendição e dependência total do Senhor. Orar é resistir ao desejo de lutar com nossas próprias armas e reconhecer que a vitória vem do alto. Essa atitude não nos torna fracos, mas nos reveste de autoridade espiritual. Quanto mais perseveramos em oração, mais experimentamos a proteção divina e menos espaço o inimigo encontra para agir. Assim, nossa vida se torna fortaleza erguida sobre a rocha inabalável, que é Cristo. O mundo moderno é caracterizado pela pressa, pela busca incessante por distrações e pelo excesso de informações que afastam o coração da vigilância espiritual. Por isso, a Escritura nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. A oração é o meio pelo qual nos mantemos alertas e despertos diante das armadilhas invisíveis. Aquele que ora não se deixa enganar facilmente, porque vive em discernimento constante. A vigilância não significa apenas esperar algo maligno acontecer, mas estar em sintonia com a voz de Deus, percebendo os sinais do tempo e os ataques sutis que tentam desviar a fé. Orar é manter comunicação com o comandante das nossas vidas, que nos fortalece e nos guia. A oração desperta os olhos espirituais, impedindo que sejamos surpreendidos pelo inimigo. Quem vigia em oração está sempre pronto, sustentado pelo poder de Deus que nunca falha. A oração intercessória é uma das expressões mais profundas de amor e serviço no campo espiritual. Paulo nos ensina: orai em todo tempo no Espírito, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Interceder é colocar-se diante de Deus em favor de outro, é assumir a batalha que muitas vezes o irmão não consegue enfrentar sozinho. Assim fez Moisés, quando ergueu suas mãos em oração e enquanto permanecia com elas levantadas, Israel prevalecia contra os amalequitas. Ex 17:11. Isso revela que a oração intercessória sustenta, fortalece e protege. O intercessor torna-se instrumento do Senhor para que vidas sejam restauradas, lares sejam guardados e nações sejam transformadas. O poder da intercessão não está nas palavras em si,
mas na fé depositada em Deus que responde. Quando nos colocamos na brecha, unimos nossas forças espirituais em favor do próximo e glorificamos o Senhor. Essa é uma arma indispensável nas batalhas espirituais. A oração eficaz não depende da habilidade humana em formular frases, mas da direção do Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus. O apóstolo Paulo nos revela: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Dá-me 8:26. Essa verdade nos mostra que não estamos sozinhos quando dobramos os joelhos. Muitas vezes não encontramos palavras para expressar nossas dores, mas o Espírito traduz nosso clamor em súplicas perfeitas diante do Pai. Ele nos conduz, fortalece e alinha nossa oração com a vontade divina. A eficácia não está no esforço humano, mas na parceria com o Espírito, que nos dá ousadia e discernimento. Assim, nossas orações não apenas ecoam no céu, mas também se tornam decretos de vitória sobre as trevas. O Espírito Santo é nosso aliado em cada batalha espiritual. As Escrituras revelam que algumas batalhas espirituais requerem não apenas oração, mas também jejum. Jesus ensinou: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Marcos 9:29. O jejum é prática espiritual que disciplina a carne e sensibiliza o espírito, colocando-nos em total dependência de Deus. Ele não é penitência vazia, mas expressão de humildade e rendição. Ao jejuar, silenciamos os ruídos da carne para ouvir mais claramente a voz divina. Quando unido à oração, o jejum intensifica a busca pela presença do Senhor e abre portas para intervenções sobrenaturais. É arma poderosa contra fortalezas espirituais que resistem a métodos humanos. Jejuar e orar é submeter toda necessidade, toda luta e todo desejo ao governo do Senhor, reconhecendo que só Ele tem poder de libertar. É nesse quebrantamento que a vitória se manifesta e o inimigo é envergonhado. Perseverar em oração é uma das atitudes mais desafiadoras em um mundo imediatista. A parábola da viúva persistente ilustra esse princípio. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Lesk 18:7. Muitas vezes a resposta não vem de imediato, mas cada súplica é como uma semente lançada diante de Deus. O tempo de espera não é desperdício, mas treinamento da fé que nos amadurece e nos prepara para a vitória. Perseverar em oração é crer que Deus age mesmo quando não vemos. É continuar clamando, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Essa atitude gera intimidade com o Senhor e molda nosso caráter. A oração perseverante é prova de fé viva, que não se abala com circunstâncias. Quem persiste verá a fidelidade de Deus se manifestar. A oração coletiva é uma das expressões mais poderosas de unidade espiritual. Em Atos 4:31 lemos: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse relato mostra que quando o povo de Deus se une em oração, o céu responde com poder. A comunhão gera fortalecimento mútuo, renova a esperança e libera unção para enfrentar as lutas. A unidade em oração quebra cadeias, derruba muralhas e desarticula planos das trevas. É por isso que o inimigo teme uma igreja que ora junto, pois sabe que ali reside a força do corpo de Cristo. A oração em comunidade edifica e ativa dons espirituais, multiplicando a fé. Onde 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, a presença do Senhor se manifesta e traz vitória. A oração de fé é a chave para experimentar a intervenção de Deus nas batalhas espirituais. Tiago afirma: a oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tazrido 5:15. A fé não se limita a pedir,
mas a crer firmemente que Deus é capaz de realizar o impossível. Orar com fé é enxergar além das circunstâncias e confiar no caráter imutável do Senhor. Essa fé transforma a oração em declaração profética, antecipando a vitória antes que ela se manifeste no mundo natural. Mesmo em meio às lutas mais intensas, o crente encontra paz, pois descansa na certeza de que Deus tem o controle. A oração de fé não nega a dor, mas proclama que o Senhor é maior que qualquer adversidade. Quem ora com fé não é envergonhado, mas sustentado pelo poder divino. A batalha espiritual que enfrentamos neste mundo não cessará até o retorno de Cristo, mas já temos a promessa da vitória final. O apóstolo Paulo assegura: o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Nêemias 16:20. Essa esperança alimenta nossa vida de oração, pois sabemos que cada súplica é parte da preparação para a vitória eterna. Enquanto oramos, olhamos não apenas para o presente, mas para o futuro glorioso, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Filipenses 2:10-11. A oração nos sustenta em meio às lutas, mantendo acesa a chama da fé. Ela é arma de agora e também ponte para a eternidade. Perseverar em oração é lutar até o fim, com a certeza de que em Cristo a vitória já está garantida. Com muita alegria, quero agradecer de coração por você ter assistido a este vídeo até o final. Sua presença aqui é muito importante e é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus e reflexões que fortalecem a fé e trazem esperança para os dias atuais. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, renovando suas forças e enchendo o seu coração de paz. Se esta mensagem falou com você e edificou sua vida, peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que será postado. Também deixe o seu like, porque isso ajuda muito para que mais pessoas recebam esta palavra de fé, amor e esperança. Conto com você nessa missão.